Okay? Então, assim, sobre dízimo e oferta, biblicamente falando, você deve ser dizimista, sim. Você deve ser ofertante, sim. E Deus abençoa você financeiramente, sim. Isso tem a ver com salvação, pastor? Absolutamente não. Qualquer coisa que você acrescentar à salvação, que não seja o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é heresia. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que ser dizimista, tenho que ser um bom... Não, nada disso. Sim. Isso não é para dizer se você é salvo ou não. Isso é para que você seja uma pessoa mais próspera aqui. Porque a Bíblia diz que no céu, né, nós vamos andar em ruas de ouro. Está escrito. Eu até brinco com a igreja lá e falo, eu não quero andar. Andar eu ando aqui. No céu eu só vou voar. Eu não vou andar em rua de ouro, nada não. Eu vou voar. Eu não quero andar. Eu ando como homem aqui, eu piso no chão. Lá eu não quero pisar em chão. Mas a Bíblia diz, a Bíblia fala de muro de jaspe, a Bíblia fala de como que vai ser, né? Que na verdade não é ouro. Mas como o escritor, ele vê, ele tem que registrar. Então, na ausência de uma palavra, o que melhor representava o que ele estava vendo era ouro. Então ele escreve ouro. Mas vai ser algo infinitamente superior, mais glorioso, né, do que o ouro que a gente conhece aqui, que a gente usa nas alianças, anel, brinco e tal. Agora, isso é no céu. Isso é quando se cumprir todas as coisas. E até lá, nós vivemos aqui. Então, como que eu vivo aqui? Eu quero viver aqui bem. Eu quero ser próspero. Eu quero prosperar. Não estou falando de salvação. Estou falando de ser próspero aqui. Próspero. Não estou falando de ser milionário. Próspero. Não necessariamente você tem que ser, né, um multimilionário para dizer que você é próspero. Exatamente. Próspero é você ter tudo que você precisa. Né? Igual hoje minha esposa passou mal. Fomos num hospital público aqui, né? No hospital municipal aqui da cidade, de Lages, e uma infecção, a doutora passou um antibiótico, eu falei, não vou comprar esse antibiótico agora. Aí tinha uma enfermeira do lado e falou assim, poxa, que bom, hein? Eu não entendi, fiquei olhando para ela. Ela falou, aí ela percebeu que eu fiquei assim, ela disse, você disse que vai comprar hoje o remédio. Eu falei, vou. Ela está com uma infecção, ela tem que tomar esse remédio, vai tomar hoje. Ela falou assim, tem gente que não tem condição. Já imaginou, pastor, se você não tivesse condição de comprar esse remédio hoje? O hospital está te prescrevendo, a doutora prescreveu lá a medicação. Não tem aqui. Aqui deu o remédio para tirá-la do quadro, da dor. Ela tem que fazer um tratamento, há uma infecção. E se você não tem condições de comprar esse remédio? Ela continuaria com a infecção. É uma coisa relativamente simples, mas tem gente que um quadro relativamente simples vira algo gravíssimo, exatamente, porque não pode comprar uma caixa de remédio. Então, isso é prosperidade. Ô, pastor, essa questão também de dízimo, falando assim, na parte humana, o que eu penso também, é o bom senso, né? Claro. Exato, porque assim, se você frequenta uma instituição, se você vai lá todo domingo, tem igrejas que tem atividade durante a semana, você frequenta, você usa o banheiro daquela igreja, você usa o banco daquela igreja, ar-condicionado, água, pô, tudo. Aí você não contribui com nada. Exatamente. A associação sem fins lucrativos, todo mundo sabe. Você tem entendeu? Assim, isso é uma consciência bacana. Na verdade, é isso mesmo. As pessoas usam, né? Não, tem mais. As pessoas, às vezes, vão lá, precisam de um socorro. A igreja faz muita obra social. A gente sabe disso. Muita. Vocês não Tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica. Sim. Eu diria até outras religiões também. Também. Estou falando como evangélico por ser pastor evangélico. Mas é muita obra social. Entendeu? É cesta básica. Só que assim, a igreja não dá um relatório. Irmãos, esse mês demos cesta básica para o senhor José, para a dona Maria, para o... Imagine se é você, Lucas, né, Sérgio, você está lá, poxa, pastor, poxa, falou que me deu uma cesta básica. Então a gente não fala. Exatamente. É ali, mas quem recebe sabe. Que recebe todo mês, que isso é uma ajuda. E como é que a gente consegue fazer isso? São com as doações mesmo, a entrega do dízimo e das ofertas regulares. E isso é tão forte. Eu falei assim para uma pessoa, olha, pastor, eu estou com uma dívida, uma empresa não me paga,
Ele tem uma empresa, prestou serviço para outra empresa, e essa outra empresa não pagou a empresa dele. Aí eu logo falo, mas você é fiel? Ele disse, não, pastor, eu já fiz um voto a Deus. Se eu receber, eu dou o dízimo na hora. Falei, vai dar mesmo? Vai. Então abre a mão. Você já recebeu. Nós vamos orar. 3 horas da manhã, dobro o joelho na minha sala e oro. Orei 1 dia, 2, 3, 1 semana, o telefone toca, pastor, estou fazendo um depósito aí para a igreja hoje, já recebi, está na minha conta e tal. Então, assim, eu falo, não existe oração poderosa. Eu sei que algumas pessoas falam isso, falam até bem intencionada. Por favor, não é uma crítica ácida aqui, não. Oração poderosa. Não estou te criticando, não. Pode até continuar falando. Mas, de fato, não existe oração poderosa. Há um Deus poderoso que responde orações de pecadores arrependidos como eu. Eu sou um pecador arrependido. Você acha que eu não peco? Quem é que não peca, rapaz? Todo mundo peca. Eu posso não cometer o seu pecado, você pode não cometer o meu, mas nós pecamos. A questão é, eu peco, mas eu me arrependo. Eu confesso os meus pecados a Deus todos os dias. E eu oro, peço perdão, e nós oramos, e Deus responde essas orações. Então não há poder na oração. O poder pertence a Deus. Ele responde orações de pecadores arrependidos. Mas, Jorge, fazer uma pergunta também sobre dízimo ainda, para encerrar esse assunto. Tem algumas igrejas que elas já têm adotado a não obrigatoriedade. Sim. Dos 10%. Tem até um pastor, depois eu vou falar o nome dele aqui pro senhor, quando acabar o podcast, que eu vou lembrar. Que na igreja dele é assim, lá em São Paulo. Não é obrigatório a questão do dízimo. Posso interromper só um minutinho? Quando você diz assim, na igreja dele não é obrigatório, sinceramente, eu não conheço uma igreja que seja obrigatório. O pastor, ele como pastor, ele pode pregar essa doutrina na igreja. Mas para que quem está nos acompanhando entenda, se eu disser assim, agora eu fiquei desconcertado, vai botar isso aqui do meu lado, poxa, você está querendo que eu peque de novo? Eu estou falando, ainda bem que eu disse que eu sou um pecador arrependido, hein? Mas escuta, eu sou um pastor, então eu prego sobre todas as doutrinas da Bíblia, inclusive prego sobre o dízimo. Sim. Mas para ser obrigatório eu teria que proibir essa pessoa de dar um testemunho, de exercer qualquer atividade da igreja, de ser membro pleno daquela igreja. Você é dizimista? Não. Então não pode se batizar. Não legal. Pode ser membro pleno. Era esse ponto que eu ia tocar. Não é isso. Ih, pastor, Olha, Não, então de tá coração, respondido, então, eu se o senhor não tá respondendo. conheço. Eu não conheço. Eu ia E tocar se o nesse pastor ponto. faz isso, com todo respeito, né? É claro que eu respeito o seu ministério, o ministério que você tem, que te tem, mas eu acho que está errado. Eu acho, não, me perdoe, está errado. Eu respeito, mas está errado. Você deve ensinar. Olha, o correto é ser dizimista, o correto é ser ofertante. Agora, isso não é razão para que o membro seja impedido de ser membro pleno daquela comunidade. Bacana. Agora, pastor, e com respeito a um pecado? Não, se ele peca, vamos lá. Eu sou favorável à disciplina. Existem igrejas hoje que não disciplinam mais. Não corrigem mais a membresia, né? O membro lá, ele participa da ceia, normalmente uma vez por mês, em todas as igrejas, normalmente, 90% das igrejas é mensal. Vamos supor que essa pessoa fez algo que gerou um escândalo. Discutiu na rua, brigou, saiu na mão, bateu, foi agredido, deu polícia, foi para cadeia, deu um escândalo. Essa pessoa tem que ser disciplinada, ou pode vir a ser disciplinada. Isso é um pecado. Por exemplo, ele foi para um hotel com uma mulher que não é a dele. Então, isso é pecado na Bíblia. A Bíblia chama de adultério, porque ele é casado. Você é solteiro? Fornicação. É pecado, um pecado sexual. Ele tem que passar pela disciplina da igreja. É diferente. Agora, quando falamos de aquilo que não está para a salvação, e o dízimo se encaixa aqui, e o ser ofertante se encaixa aqui, eu já disse, todos devemos ser dizimistas. Se eu trabalho, tenho meu salário, eu devo dizimar, eu devo ofertar de forma regular na igreja, até pela razão que foi apresentada aqui
né, pelo Lucas, eu acho que de forma muito, muito prática, muito bacana. Mas isso não faz de mim salvo, isso não soma na minha salvação. Isso é para que eu receba uma bênção de Deus aqui, que eu seja uma pessoa próspera, abençoada. A Bíblia diz, o Senhor dá semente àquele que semeia. Ou seja, se você tem o desejo de ofertar, Deus vai te dar condição de você ser um ofertante. Uma vez eu falei assim na igreja, se você crê, o teu salário, o que você recebe por mês, vai ser o teu dízimo. Eu estava dizendo assim, Deus vai te dar um aumento 10 vezes o que você ganha. 2 pessoas acreditaram, confiaram nessa palavra que foi liberada na igreja e depois deram testemunho. Naquele mês, essa irmã recebeu uma outra proposta de trabalho e o que ela ganhava de salário, ela passou a dar de dízimo. Entendeu? Então, assim, é questão da fé. Tem uma historinha, para encerrar aqui, a gente tem outros assuntos, né? Uma historinha verdadeira, né? Uma irmã estava numa igreja, e isso foi contado, eu tinha 15 anos, 30 anos atrás, mais de 30 anos que eu ouvi isso. Essa irmã estava numa igreja e ela tinha 3 filhos, homem, na casa dela, e os 3 desempregados. Adulto, maior de idade, os 3 desempregados. E ela com muita dificuldade para criar, para sustentar, para manter a casa. Aí o pastor pregando, ele falou assim, receba a sua vitória hoje. Uma frase muito comum, no meio, principalmente entre os pentecostais, né? Pentecostais mais avivados, mais animados, vamos dizer assim. Receba a sua vitória hoje. Aquela irmã, já uma senhorinha, deu um pulo e fez assim com a mão. O pessoal que estava do lado começou a rir dela. A mensagem continuou, pastor. Receba a sua vitória hoje. Eu não estou pulando aqui, ela deu um pulo e fez assim com a mão. Então o pastor estranhou, mas ele continuou a pregação, depois ele falou 3ª vez, receba a sua vitória hoje. Ela deu um pulo e fez assim. No domingo, aí na 3ª vez todo mundo já riu mesmo. E ela, sério, lá, continuou com o olho fechado, continuou, tô nem aí para vocês, e pronto. No outro domingo, ela, pastor, pois não, irmã fulana, eu queria oportunidade para contar um testemunho. Pode falar, mas deu oportunidade para ela no culto. Ela falou, olha, domingo passado aconteceu assim, assim, assim. Eu sei que alguns irmãos riram de mim. Não tem problema não estou chateada com ninguém não. É engraçado mesmo, mas Deus sabe a pedra que estava no meu sapato. Aí ela contou, eu tinha 3 filhos, tenho 3 filhos, homens, adultos, empregados dentro de casa. Estávamos passando um aperto financeiro muito grande. E o pastor disse essa frase 3 vezes e eu me apropriei dessa palavra. E eu quero dizer para a igreja que os meus 3 filhos estão com a carteira assinada. Caramba. Naquela semana, os 3, uma porta de trabalho abriu para cada um deles e ela saiu daquela crise. Então, tudo que é dito na igreja, se for para uma pessoa, né, se você falar com honestidade diante da igreja, diante de Deus, se você realmente acredita no que você fala, e quem está ouvindo acreditar, Deus opera. A gente vê isso. O que eu estou contando aqui é algo que é uma realidade nossa. Eu vivo isso no dia a dia. É algo que eu posso falar e dizer para vocês, ó, funciona. Isso é uma realidade, funciona. Então, o meu conselho é que você seja ofertante, dizimista, onde você estiver.